A pílula de hoje é consenso. Este conceito, cuja origem da palavra, uma palavra latina, que indica um sentimento comum, compartilhado, no âmbito das ciências sociais e políticas, é muito utilizado justamente para indicar o consenso compartilhado por setores amplos da sociedade a um determinado regime político. De forma específica, é utilizado muito nos estudos sobre o fascismo, regimes autoritários, regimes totalitários, porque é considerado uma categoria importante, fundamental, para entender o vínculo entre a massa e o líder e o partido, ou a elite no poder, e também para entender a estabilidade e a manutenção desses regimes no poder. Seria impossível pensar o fascismo, no caso italiano, no poder, sem um amplo consenso que apoiou o fascismo por 20 anos no poder, até tomar a decisão da Itália entrar na guerra, e ao mesmo tempo, no caso das ditaduras latino-americanas, justamente os historiadores falaram que não seria suficiente, não é suficiente falar de ditadura militar, porque o golpe militar, no caso das ditaduras da América Latina e de forma específica no caso brasileiro, gozou de um amplo consenso de setores sociais. E para a manutenção no poder, justamente, a estabilidade no poder dos militares, foi importante também o consenso de massa. Uma das razões pelas quais o conceito está sendo utilizado nas últimas décadas, mas até alguns anos atrás não era muito utilizado, é uma razão ideológica. Por quê? Porque o consenso não se encaixa bem naquelas teorias liberais do autoritarismo apenas como um instrumento para pôr ordem na casa e depois sair e abrir as condições para uma sociedade liberal democrata. Ou no caso do socialismo, naquelas teorias sobre o progresso das classes sociais. Então, o fascismo, o autoritarismo, a ditadura se apresentariam como um acidente nestas leituras. E outra coisa também, porque o consenso ele é manipulado, também ele é cobrado pelo terror, pelas ditaduras. Então, não é apenas o consenso, mas é também um consenso criado manipulado e criado pelas ditaduras, e também é um consenso que vem assim cobrado mediante estratégias de terrorismo. Então, por esta razão aqui também ele não era muito utilizado, esse conceito. Nas últimas décadas foi utilizado justamente para resolver estas questões do vínculo entre a massa e o partido ou a elite no poder, o líder no poder, e também, no caso das democracias, se torna um conceito importante a análise dos populismos contemporâneos, surgindo dentro das democracias e gozando de um consenso de massa, quebra bastante aquelas teorias racionalistas, eu penso em Habermas ou em John Rawls, sobre a democracia liberal representativa. Então, é um conceito importante e, justamente, pode ser uma útil ferramenta teórica e metodológica também para suportar teorias mais complexas de cunho psicoanalítico ou de cunho mais
de ciências políticas, teóricos políticas, sobre a questão do voto, eleições, composição social, enfim, estudos quantitativos e qualitativos sobre as democracias.